Olá meus amigos, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, vocês já me conhecem aqui do canal e sabem que eu não sou a favor de terrorismo alimentar, mas existem alguns alimentos que a gente deve consumir o mínimo possível, de preferência evitar. Então vamos dar uma olhada neles? Bem, existem alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, que são alimentos que têm propriedades que vão além dos seus nutrientes. São alimentos bons para a gente. Mas um alimento funcional, um alimento bom, não compensa uma alimentação ruim no dia a dia. Então por isso que eu resolvi fazer essa listinha aqui com alguns alimentos que você deve evitar no dia a dia e de preferência tirar da alimentação. Então vamos lá, o item número 1 da nossa listinha são as frituras. Nessa listinha a gente inclui alguns favoritos dos brasileiros. Então nós temos aí as coxinhas, os pastéis fritos, o quibe frito, batata frita, tudo que for frito. Por que isso? O alimento, quando ele é colocado naquele óleo, ele absorve uma quantidade daquele óleo. E o óleo, quando ele é aquecido, ele gera gordura trans. Então os alimentos das frituras, eles são ricos em gordura trans e além disso, eles são muito calóricos. Então são alimentos que não devem ser consumidos com regularidade. Qual que é o problema da gordura trans? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, não deixa de assistir. Eles aumentam o colesterol ruim e diminuem o colesterol bom. Aumentam o risco de doenças cardiovasculares, pressão alta, resistência à insulina, obesidade e até risco de câncer. Mas mesmo se ele estiver bem sequinho, não adianta. Se a gente seca ele, coloca algum papel absorvente, ele vai perder uma quantidade daquele óleo, mas não é suficiente para tirar o malefício que isso causa. Mas doutor, e se eu fizer no azeite? Bem, o azeite é um alimento que tem propriedades boas para a gente, desde que consumido com moderação. Lembra que é calórico, mas ele quando é aquecido, ele perde essas propriedades. Então não adianta, fritura, melhor não fazer. Se você gosta muito dessa forma de preparar os alimentos, dê preferência para essas air fryers, que vão fritar através do ar, não vão usar óleo. Dessa forma vai ser um pouco mais saudável. O segundo item da nossa lista são as margarinas. As margarinas surgiram quando se acreditava que a manteiga fazia mal e precisava de uma opção para aquilo. Algumas pessoas faziam questão de comer, por exemplo, a manteiga no pão, então passaram a comer a margarina. O que é a margarina? A margarina é o seguinte, a gente pega o óleo vegetal e a gente vai hidrogenizar, ou seja, vai colocar hidrogênio na molécula do óleo. Isso faz com que as moléculas interajam de forma diferente e ela fica sólida na temperatura ambiente. Então é isso que faz o processo. A princípio estaria tudo bem, mas por que não está tudo bem? Porque nesse processo gera grandes quantidades de gordura trans. Então aquela margarina, mais de 40% vai ser de gordura trans que faz mal. Então melhor evitar. Se você mesmo assim faz questão de usar alguma coisa, dê preferência para manteiga, desde que com moderação e observando restrições alimentares. E uma opção também seria usar o ghee. Nosso próximo item da lista são os refrigerantes. Acho que ninguém acredita que refrigerante faz bem. Pode até achar que ele não faça mal. Os refrigerantes, eles não devem ser consumidos no dia a dia. Por quê? Aquilo ali é basicamente água, açúcar, flavorizantes, estabilizantes e gás. Além disso, ele tem sódio. Qual que é o problema do refrigerante? O pH do refrigerante é um pH muito baixo, ou seja, ele é muito ácido. E esse pH tão ácido é ruim para a mineralização dos ossos e dentes, só isso já faz mal. Além disso, tem grandes quantidades de açúcar que aumentam o risco de resistência à insulina, de obesidade, entre outros problemas. Então, se você gosta muito, deixe para ocasiões especiais. Como eu disse, não sou a favor de terrorismo alimentar. Não vai ser um copo de refrigerante que vai te matar, mas consuma em situações especiais, numa festa ou outra ocasião. Não é para tomar no dia a dia. Próximo item da nossa lista são os embutidos. Os embutidos aí vão incluir então as salsichas, salames, presuntos, entre outros. Qual que é o problema desses alimentos? Eles só preservam a carne, não? Bem, não é bem assim. São acrescentados ali nesse processo nitritos, nitratos, entre outros conservantes, e isso aumenta o risco de câncer. A Organização Mundial de Saúde já colocou esses alimentos numa categoria em que há evidência suficiente para relacioná-lo ao câncer. Então, melhor não comer. Próximo item dessa lista são os biscoitos recheados ou bolachas recheadas, dependendo da região do país.
Esses alimentos são ricos em gordura trans, também devem ser evitados e, além disso, ricos em açúcar, são calorias vazias, melhor evitar. E não se deixe enganar se vier escrito enriquecido com vitamina P, S, X, Y, não se deixe enganar, esses alimentos não são bons para a sua saúde, melhor evitar. Próximo item da nossa lista são os chocolates. Mas doutor, eu ouvi falar que chocolate faz bem, será que nem isso eu posso comer? Bem, o chocolate a gente tem que colocar ele entre aspas. Realmente, o chocolate ele tem algumas propriedades boas, mas você não vai gostar do que eu vou falar em seguida. O chocolate que faz bem, ele tem que ter pelo menos 70% cacau e não pode ser dos mais baratinhos. Ou seja, então é um chocolate amargo e ele não pode ser dos mais baratinhos, por quê? Quando eles estão preparando o chocolate, eles têm que usar algumas substâncias para dar aquela textura do chocolate. Para isso, eles podem usar alguns produtos. E imagina o que eles usam quando eles querem fazer mais barato. Gordura trans. Então, procure na embalagem do chocolate, você vai ver lá escrito gordura vegetal hidrogenada. Nesse caso, aquilo é gordura trans e isso faz mal. Fora isso, os chocolates que são menos 70% cacau, eles são riquíssimos em açúcar e gordura e não fazem bem. Então, esses você deve evitar. Se quiser comer chocolate, o ideal acima de 70% e das marcas referências de mercado. Próximo item da nossa lista vem o macarrão instantâneo. Esse não tem jeito, gente. Aquilo ali é caloria vazia, gordura trans, sal e glutamato monossódico. Aquilo você deve evitar mesmo, não faz bem, corte da sua alimentação. O único motivo para alguém comer aquilo ali é falta de tempo, porque não é gostoso e não faz bem. O próximo item, o açúcar. Bem, esse já é um pouquinho mais difícil. O que acontece? O açúcar não é que ele te faça mal de uma hora para outra, mas quando a gente vai comendo açúcar de forma regular, a gente vai ficando literalmente dependente dele, a gente não consegue viver sem. E o açúcar ele é um carboidrato simples. O que isso quer dizer? Que ele é absorvido de forma muito rápida. Você já ouviu falar de índice glicêmico? Índice glicêmico é a rapidez com que a nossa glicose vai subir depois que a gente ingere certo alimento. Quando a gente ingere um carboidrato simples, a nossa glicose vai lá em cima. Com isso, nosso organismo entende que a gente tem muita energia e resolve mandar essa energia para dentro das células, aumenta a nossa insulina. O que acontece com a nossa glicose? Ela vai lá embaixo. Como o açúcar ele é absorvido muito rápido, ele também acaba muito rápido. Então a gente fica com uma hipoglicemia, fica com fome de novo. Então a gente vai criando um ciclo de que a gente alimenta e logo depois está com fome de novo, alimenta de novo e vai criando esse ciclo vicioso. Com isso a gente vai mantendo a nossa glicose alta, a nossa insulina alta e a gente vai aumentando o risco de diabetes, resistência à insulina, obesidade e assim por diante. Então o açúcar, o melhor seria a gente evitar. Se você não consegue evitar, a gente tem que usar alguns tipos de substituto e aí você tem que ter muito cuidado também com alguns tipos de adoçante, depois nós vamos ver isso mais pra frente. Dê preferência para alimentos sem açúcar e bebidas sem açúcar. E se for consumir, o ideal é em situações específicas, ocasionalmente, mas não todo dia. O ideal é deixa para o final de semana, um dia por semana, vamos tentar evitar até que você consiga ficar sem. E o próximo item da nossa lista são os enlatados. Os enlatados, em geral, eles são muito ricos em sódio e alguns tipos de conservante. Além disso, um estudo mostrou que eles são ricos em bisfenol A, ou BPA. Já ouviu falar? Você já reparou que as mamadeiras hoje em dia vem escrito sem BPA? O que é esse BPA? O BPA ele é um composto que muitas vezes está presente no plástico, então você vai ver aqueles copinhos de plástico de água e de café, também deve evitar. E ele esteve associado ao aumento de alguns tipos de câncer, de obesidade e até problemas de sistema nervoso. Então ele deve ser evitado. Então os alimentos em lata a gente deve evitar. Uma vez eu vi um meme que falava, se a natureza colocasse uma embalagem nas frutas para que a gente pudesse levar elas com a gente. E essa é a verdade, a gente tem que dar preferência para alimentos que vêm com casca e evitar os alimentos que vêm enlatados ou ensacados. Por uma vida mais saudável, se inscreva no canal, vamos difundir esse conhecimento.